Boa noite a todos. Sessão ordinária. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 26/5/2025, às 8 horas. E convido o vereador João para fazer um trecho bíblico. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Rhodes e navegamos diretamente para a ilha de Samos. No dia seguinte, encontramos em Neapólis, desde onde passamos para Filipos, que é uma das cidades da Macedônia. Em que direito da colônia romana, passamos alguns dias nessa cidade. Sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus. Escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse a palavra de Paulo. Após ter sido batizado, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E o forçou-nos a aceitar a palavra do Senhor. Aprovação da ata da sessão ordinária. Ata da 14ª sessão ordinária. Abertura dia 19, 5 às 20 horas, encerramento às 20h30. Mesa diretora, presidente Rodrigues, vice-presidente Rodrigo Vista, secretário João do Banco. Lista de presença na sessão: Celso Andrade, Emerson Bahia, João do Banco, João Vitor, Joaquim Rodrigues, Lucas Bahia, Ingo, Rodrigo da Bela Vista e Tiago Mônicos. Expediente. Abertura. Podendo do legal declarar aberta a 14ª sessão ordinária, onde foi feita a reflexão realizada pelo vereador João do Banco. Após foi feita a aprovação da ata da sessão anterior, da 13ª reunião ordinária, aprovada por todos. Oradores do expediente: Joaquim Rodrigues, dispensou. Lucas Bahia, dispensou. Ingo, utilizou. Robinho da Bela Vista, utilizou. Tiaguinho do ônibus, dispensou. Celso Andrade, dispensou. Emerson Bahia, utilizou. João do Banco, utilizou. João Vitor, dispensou. Lista de presença do dia, na ordem do dia: Celso Andrade, Emerson Bahia, João do Banco, João Vitor, Joaquim Rodrigues, Lucas Bahia, Ingo, Robinho da Bela Vista e Tiaguinho do ônibus. Matérias da ordem do dia. Primeiro, projeto de lei executivo 09/2025, que trata da nova redação do artigo 1º da Lei Municipal 11/2002. Aprovado em primeiro resultado, aprovado em primeiro turno. Projeto de resolução 01/2025, que dispõe sobre a regulamentação no âmbito da Câmara Municipal de Fênix da Lei Federal 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Também aprovado em primeiro turno. Terceiro, projeto de resolução número 2/2025, que regulamenta a política de segurança da informação no âmbito da Câmara Municipal de Fênix. Também aprovado em primeiro turno. Quarto item, projeto de resolução 03/2025, que dispõe sobre a criação da ouvidoria no âmbito da Câmara Municipal de Fênix. Também foi aprovado em primeiro turno. Em discussão a ata da sessão ordinária.
Não tendo ninguém que queira discutir, passamos para a sua aprovação. O vereador concorda, fica como está, ao contrário, se manifesta. Aprovado por todos. Pequeno expediente. Matéria do expediente da 15ª ordinária, sessão ordinária. Projeto de lei do executivo número 05 de 2025. Ofício 134/2025, Félix, 1º de abril de 2025. Senhor Presidente, como presente encaminho à alta consideração dos senhores vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes sobre a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, institui o Conselho Tutelar, revoga a Lei 38 de 2007 e alterações. Com certeza, na certeza de voltarmos com especial atenção dos nossos vereadores, antecipadamente agradecemos a confiança na harmonia entre os poderes, elevo meus protestos de estima e consideração. Cordialmente, Eurípides Molina Tasca Júnior, prefeito municipal. Mensagem 134/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a alta apreciação dessa igreja da Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, institui o Conselho Tutelar, revoga a Lei 38 de 2007 e alterações e dá outras providências. Informamos que o presente projeto de lei visa fazer as devidas correções e atualizações da Lei 38 de 2007, que se encontra defasada devido ao decurso do tempo. Assim como as atualizações, evitaremos ações judiciais e gastos desnecessários ao município. Esperamos contar com a colaboração dos senhores edis, pelo qual antecipo agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a protesto, consideração e apreço, extensivo aos demais nobres vereadores. Cordialmente, Eurípides Molina Tasca Júnior, prefeito municipal. Expediente encaminhado excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues Novo, presidente da Câmara Municipal de Félix. Projeto de Lei 05/2025. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, institui o Conselho Tutelar e revoga a Lei 38 de 2007 e alterações, e dá outras providências. O prefeito do município de Félix, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Igreja Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: projeto de lei, título 1 das disposições gerais, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a garantia dos direitos da criança e do adolescente no âmbito da política municipal de atendimento e estabelece normas para a sua adequada aplicação, em consonância com as leis e diretrizes contidas na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 2º. Ficam assegurados à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90, de 13 de julho de 90. Artigo 3º. A efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária devem ser assegurados com absoluta prioridade pela família, comunidade, sociedade em geral e poder público municipal. Parágrafo único. A garantia de absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente compreende: inciso 1. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Inciso 2. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Inciso 3. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Inciso 4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e a juventude. Título 2 da Política de Atendimento, artigo 4º. As ações de promoção, controle e defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente far-se-ão através de ações articuladas, governamentais e não governamentais. Artigo 5º. São órgãos da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 1º.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso segundo, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso terceiro, Conselho Tutelar. Título terceiro, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Capítulo 1 da Natureza. Artigo 6º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lei 1164, de 21 de novembro de 1991, vinculado e subordinado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão deliberativo e consultivo das ações em nível municipal da política de atendimento à criança e ao adolescente, em consonância com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Parágrafo 1º. As despesas com a estrutura física e funcional do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão atendidas por verbas próprias do orçamento municipal, que poderão ser suplementadas. Parágrafo 2º. As organizações da sociedade civil, OSC, interessadas em ter representantes na composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão inscrever os seus candidatos a membros titulares e suplentes respectivos para concorrer à eleição junto à sala dos conselhos, em até 30 dias antes do término de cada gestão, que compreende 2 anos. Parágrafo 3º. O Poder Executivo Municipal poderá promover cursos de capacitação continuada sobre a legislação específica, suas atribuições e temas relacionados para os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. Fica autorizado o pagamento de diárias dos valores fixados na lei municipal vigente para indenizar as despesas em razão de deslocamento eventual e transitório para fora do município dos membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ainda que não ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas do município diferentes. Capítulo 2º da competência. Artigo 7º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 1º. Formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fixando prioridade para a consecução das ações, a captação e a aplicação dos recursos. Inciso 2º. Acompanhar a execução dessa política, atendida às peculiaridades das crianças e dos adolescentes e de suas famílias, seus grupos de vizinhança e dos bairros ou zonas urbanas ou rurais em que se localizarem. Inciso 3º. Definir as prioridades do planejamento do município em tudo que se refira ou possa influir nas condições de vida das crianças e adolescentes. Inciso 4º. Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das ações governamentais e não governamentais dirigidas à infância e à adolescência no âmbito do município, que possam afetar suas deliberações. Inciso 5º. Registrar serviços, programas, projetos governamentais e não governamentais de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, em regime de: letra A, orientação e apoio sociofamiliar; letra B, apoio socioeducativo e meio aberto; letra C, colocação familiar; letra D, acolhimento institucional; letra E, prestação de serviços à comunidade; letra F, liberdade assistida; letra G, semi-liberdade; letra H, internação. Inciso 6º. Registrar os programas a que se refere o inciso anterior das entidades governamentais e não governamentais que ocorram no município, fazendo cumprir as normas constantes dos mesmos estatutos. Inciso 7º. Regulamentar, organizar e coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar cabíveis para o processo de escolha e posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. Inciso 8º. Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos e declarar vago o posto por perda de mandato nos respectivos termos previstos nessa lei. Inciso 9º. Realizar a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 3 anos, de acordo com o regimento interno próprio, elaborado e aprovado pelo próprio Conselho. Título 3º. Dos membros. Artigo 8º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 10 membros, sendo 10 titulares e seus respectivos suplentes. Inciso 1º. 5 membros representantes do Poder Público Municipal, titulares, e 8 suplentes dos seguintes órgãos. Letra A.
um representante da Secretaria Municipal de Saúde. Letra B, um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Letra C, um representante da Secretaria Municipal de Finanças. Letra D, um representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Letra E, um representante do Centro de Referência de Assistência Social de CRAS. Inciso 2º, 5 membros representantes da sociedade civil organizada, de movimentos ou entidades que atuem, direta ou indiretamente, em áreas afetas à criança e os adolescentes titulares, e 8 suplentes das seguintes organizações. Letra A. Letra A. Um representante da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI. Letra B. Um representante da Pastoral da Criança. Letra C. Um representante da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a PMF, do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola. Letra D. Um representante da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a PMF, da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves. Letra E. Um representante da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a PMF, do Centro Municipal de Educação Infantil, CNEI, Ilva Jandrei de Oliveira. Artigo 9º. Todos os representantes da sociedade civil organizada no poder público, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como seus suplentes, serão indicados para um mandato de 2 anos. Mandato de 2 anos, período em que somente poderão ser destituídos por decisão da maioria absoluta dos componentes do Conselho, reunidos em Assembleia. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elegerá, dentre os seus membros, a diretoria a ser composta de: inciso 1, presidente; inciso 2, vice-presidente; inciso 3, primeiro secretário; inciso 4, segundo secretário. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria serão escolhidos em assembleia e serão empossados nos respectivos cargos por ato do prefeito municipal. Parágrafo 2º. A diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá mandato de 2 anos, com alternância entre representatividade governamental e não governamental. Artigo 11. A função do membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Artigo 12. Os representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público serão consultores do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar. Parágrafo 1. As demais matérias pertinentes ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão disciplinadas em seu regimento interno. Capítulo 4. Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 1. Da criação e natureza do fundo. Artigo 13º. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho Municipal, sob responsabilidade de gestão do secretário municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social. Parágrafo 1. O ordenador das despesas será o secretário da Assistência e Desenvolvimento Social, que deverá emitir e assinar notas de empenho, ordem de pagamento das despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o plano de aplicação de recursos previamente discutidos e aprovados pelo plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 2. Da competência do Fundo. Artigo 14. Compete ao Fundo Municipal. Inciso 1. Registrar os recursos orçamentários próprios do município ou a ele transferido em benefício das crianças e adolescentes pelo Estado ou pela União. Inciso 2. Registrar os recursos captados pelo município através de convênio ou por doações ao fundo. Inciso 3. Administrar os recursos a serem aplicados em benefício de crianças e adolescentes, nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 4. Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. O Fundo Municipal é regulamentado por decreto do Prefeito Municipal, mediante proposta elaborada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Título 4. Do Conselho Tutelar. Capítulo 1º. Da natureza, sede, funcionamento e custeio. Artigo 16. Fica criado o Conselho Tutelar.
órgão municipal permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definido no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Lei Federal 8.069, de 1990. Artigo 17. O Conselho Tutelar de Fênix funcionará das 7 às 17 horas, nos dias úteis, com plantões no período noturno, nos finais de semana e feriados, de acordo com o disposto no regimento interno do órgão, observando o seguinte, parágrafo 1º. Regime ordinário, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede. Parágrafo 2º. E regime de plantão regional, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Parágrafo 3º. E regime de plantão geral, em sobreaviso, de segunda a sexta-feira, das 17 às 8 horas do dia seguinte, e aos sábados, domingo e feriado, das 8 às 8 do dia seguinte. Parágrafo 4º. Os horários de trabalho e a escala de plantão deverão ficar fixados na sede do Conselho Tutelar e mensalmente encaminhar planilha ao CNT-CA com horários e plantões cumpridos pelos conselheiros tutelares. Parágrafo 5º. Os conselheiros tutelares deverão cumprir jornada de 8 horas de atendimento em sede, garantindo a permanência de, no mínimo, 2 conselheiros tutelares por período de atendimento, salvo exceções atinentes a problemas de saúde, férias, formação, exonerações, semana de plantão geral ou situações de plantão regional. Parágrafo 6º. Cabe à presidência do Conselho Tutelar a elaboração de escala do mês subsequente para a realização do plantão geral e o encaminhamento para o Ministério Público e o CNDA-CA. Parágrafo 7º. Cabe à presidência do Conselho Tutelar o encaminhamento de registro da jornada de trabalho dos conselheiros tutelares para o CNDA-CA e Secretaria Municipal de Assistência Social, até o 5º dia útil de cada mês. Parágrafo 8º. Compete ao colegiado a elaboração da escala de conselheiros tutelares para o cumprimento dos plantões gerais e dos plantões regionais. Parágrafo 9º. Em caso de impossibilidade de execução do plantão geral, os conselheiros tutelares instalados deverão garantir sua substituição. Parágrafo 10º. Os plantões gerais serão realizados à distância, por meio de telefone celular. Parágrafo 11. Após encerrado o plantão geral, de segunda a sexta-feira, o conselheiro fará jus ao repouso, que se iniciará tão logo encerrado o plantão, retornando ao trabalho às 8 horas no dia seguinte que repousou, com exceção aos plantões realizados aos domingos, quando o retorno ao trabalho se dará na terça-feira às 8 horas. Parágrafo 12. Será considerado finalizado o plantão geral depois de realizado os encaminhamentos administrativos relativos aos atendimentos. Parágrafo 13º. 13. Caberá ao CNDCA acompanhar o cumprimento da jornada de trabalho dos conselhos tutelares, bem como os regimes de plantões, solicitando a qualquer tempo documentos e informações que comprovem seu efetivo cumprimento. Artigo 18. A área de atuação do Conselho Tutelar será determinada em função do município dos pais ou responsável legal, assim como pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, no caso de falta dos pais ou responsáveis. Parágrafo 1º. O Poder Público Municipal garantirá a estrutura necessária ao seu funcionamento, como sede, mobiliário, água, luz, equipamento de informática, telefone fixo e móvel, veículo, pessoal de apoio administrativo, entre outros, necessários ao bom funcionamento do Conselho Tutelar. Parágrafo 2º. Será feita ampla divulgação do serviço físico e eletrônico e de número de telefone. Parágrafo 3º. O Conselho Tutelar requisitará o serviço nas áreas de educação, saúde e assistência social, entre outras, com a devida urgência, de forma a atender ao disposto do artigo 4º, parágrafo único, e no artigo 136, inciso 3º, a linha A, da Lei 8.069 de 1990. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Municipal poderá promover cursos de capacitação continuada sobre a legislação específica, suas atribuições e temas relacionados para os membros do Conselho Tutelar.
Parágrafo 5º. Fica autorizado o pagamento de diárias nos valores fixados em lei para indenizar as despesas em razão de deslocamento eventual e transitório para fora do município dos membros titulares do Conselho Tutelar, ainda que não ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas do município de Freitas. Artigo 6º. Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para quaisquer fins que não sejam destinados à formação e qualificação funcional dos conselheiros tutelares. Artigo 19. Constará na Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários para o custeio das atividades desempenhadas pelo Conselho Tutelar, inclusive para as despesas com subsídio e capacitação dos conselheiros, aquisição e manutenção dos bens móveis e imóveis, pagamento de serviços de terceiros e encargos, diárias, material de consumo, passagem e outras despesas. Capítulo 2. Das características fundamentais e regimento interno. Artigo 20. Conforme o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente ou cômodo, não jurisdicional, fazendo-se entender. Permanente, estável, de ação continuada e ininterrupta. Autônomo, independente em relação ao exercício de suas atribuições. Não jurisdicional, não pertence ao Poder Judiciário e não exerce suas funções. Parágrafo único. Sendo o Conselho Tutelar dotado de plena autonomia funcional, não ficam suas deliberações e determinações sujeitas à escala hierárquica no âmbito da administração, detendo uma parcela da soberania estatal. Artigo 21. O regimento interno do Conselho Tutelar será elaborado e aprovado pelo seu próprio colegiado e pelo CMDC-CA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, revisado a cada nova gestão e encaminhado para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e publicado no Jornal Oficial do Município. Parágrafo único. Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária semanal de trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão e sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual. Inciso 1º. O disposto não impede a divisão de tarefas entre os conselheiros para fins de realização de diligências, atendimento descentralizado em comunidades distantes da sede, fiscalização de entidades, programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo Conselho. Artigo 22. Regimento interno do Conselho Tutelar definirá a dinâmica de atendimento no que excede o disposto no artigo 17 dessa lei, tanto no horário normal quanto durante o plantão, explicitando os procedimentos a serem adotados. Capítulo 3º da composição. O artigo 23. O Conselho Tutelar é composto por 5 membros. Parágrafo 1º. Todos os candidatos que participarem do pleito a partir do 6º mais votado serão considerados suplentes. Parágrafo 2º. Os suplentes serão convocados por ordem de classificação no caso de vacância, por inciso 1º, renúncia, inciso 2º, destituição ou perda da função, inciso 3º, falecimento, inciso 4º, quando não houver quórum mínimo de 4 conselheiros executando suas funções. Parágrafo 3º. Os suplentes poderão ser convocados por prazo determinado para cumprir o disposto no artigo 25, e caso acusarem recusa justificada, serão reclassificados ao final da lista de suplentes. Artigo 24. O servidor público efetivo ou empregado público que vier a exercer o mandato do Conselho Tutelar ficará licenciado do seu cargo ou emprego, podendo, entretanto, ocultar pelos respectivos vencimentos e ou vantagens, vedada a acumulação de remuneração, assegurando o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia assim no fim do mandato. Parágrafo 1. O tempo de serviço que prestar como conselheiro tutelar será computado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por envelhecimento. Artigo 25. Conceder-se-á ao conselheiro licença, inciso 1º, a gestante, lactante e adotante, inciso 2º, em razão de paternidade, inciso 3º, para tratamento de saúde, inciso 4º, concorrer a cargos eletivos. Artigo 26. É vedado o exercício de qualquer atividade profissional remunerada
durante as licenças previstas no inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 25, sob pena de cassação da licença e destituição do mandato. Artigo 27. A conselheira tutelar gestante terá direito a 120 dias consecutivos de licença remunerada a partir do 8º mês da gestação. Parágrafo único. No caso de nascimento prematuro, perda do bebê ou outros problemas na gestação, será concedida à conselheira licença para tratamento de saúde a critério médico, comunicado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 28. Para amamentar o filho até a idade de 6 meses, a conselheira tutelar terá direito a um intervalo de 1 hora por dia e pode ser prorrogada a critério médico. Artigo 29. A licença paternidade será concedida ao conselheiro pelo nascimento do filho, no prazo de 5 dias consecutivos, contados por evento. Artigo 30. O conselheiro tutelar que adotar ou tiver guarda judicial da criança ou adolescente para fim de adoção terá direito à licença remunerada de 120 dias. Parágrafo 1º. A partir do 15º dia do nascimento, a licença indicada nesse artigo será concedida na seguinte proporção. Inciso 1º. Do 16º dia até o 30º dia, conceder-se-á 90 dias. Inciso 2º. Do 21º dia até o 60º dia, 60 dias. Do 61º até o 90º, 30 dias. Inciso 4. Do 91º em diante, 15 dias. Parágrafo 2º. No caso do inciso 3º do artigo 25, a licença será por prazo determinado, prescrita por médico da rede de saúde pública, SUS, devendo a comunicação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ser previamente disponível por atestado. Artigo 31. Poderá ser concedida licença ao conselheiro por motivo de doença de filho, cônjuge ou companheiro, mediante comprovação de sua necessidade por junta médica da rede de saúde pública, SUS. Parágrafo 1º. A licença somente será concedida se a assistência direta do conselheiro for imprescindível e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do mandato comunicado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração para até 30 dias consecutivos ou não, em cada 12 meses, excedendo esse prazo mediante nova avaliação de junta médica, comunicá-lo-á ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 32. Será concedida ao conselheiro tutelar licença remunerada para tratamento de saúde e por acidente de serviço, com base na perícia médica da rede de saúde pública, SUS, comunicando ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Capítulo 5. Das concessões. Artigo 33. O conselheiro tutelar poderá ausentar-se dos serviços em qualquer prejuízo. Inciso 1º. Por 1 dia para doar sangue. Inciso 2º. Por 2 dias consecutivos por falecimento de irmão. Inciso 3º. Por 5 dias consecutivos em razão do casamento. Letra A. Casamento. Letra B. Falecimento de cônjuge, companheiro, pais ou filhos. Inciso 4. Para atender convocação judicial enquanto a mesma perdurar. Capítulo 6. Da remuneração. Artigo 34. A remuneração do conselheiro tutelar será de R$ 2.050 mensais, reajustada nos mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo público municipal. Parágrafo único. O pagamento será efetuado ao conselheiro tutelar mediante recibo de pagamento, na data do pagamento do funcionalismo público ou no tempo previsto em lei. Artigo 35. O Conselho Tutelar terá assegurado os seguintes direitos. Inciso 1º. Gratificação natalina. Inciso 2º. Gozo de férias anuais remuneradas. Inciso 3º. Inclusão em plano de saúde oferecido pelo Poder Público Municipal ao funcionalismo público municipal e outros benefícios ofertados aos funcionários municipais pela administração pública ou associação de funcionários, desde que autorizado pelo conselheiro. Inciso 4. Inclusão no regime geral de previdência social nos termos da lei previdenciária. Artigo 36. A cada 12 meses trabalhados, o conselheiro tutelar terá direito a férias remuneradas de 30 dias,
acrescido de 1/3 do valor da remuneração mensal. Parágrafo 1º. Caberá ao colegiado do Conselho Tutelar reunir-se e disciplinar a escala de férias. Parágrafo 2º. É vedada a concessão de férias anuais de 30 dias para mais de um conselheiro ao mesmo período. Parágrafo 3º. O Conselho Tutelar informará ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a escala de férias nos seguintes prazos. Inciso 1º. Para os 3 primeiros anos de mandato, até o mês de março de cada ano. Parágrafo 4º. No último ano do mandato, os conselheiros deverão gozar de suas férias referentes ao terceiro ano de mandato antes do período instalado para novas eleições. Capítulo 6º. Das atribuições, competências e obrigações. Artigo 37. A competência, as atribuições e obrigações do conselheiro tutelar são as constantes na Constituição Federal, a Lei Federal 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, da legislação municipal em vigor e do regimento interno do Conselho Tutelar diferentes, nas quais serão baseadas as decisões do Conselho Tutelar tomadas pelo seu colegiado. Parágrafo 1º. O registro de todos os atendimentos e as respectivas adoção de medidas de proteção, encaminhamentos e acompanhamento do CIPIA, Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, ou sistema que deve suceder, instituído e mantido pelo Poder Executivo Federal, pelos membros do Conselho Tutelar, é obrigatório sob pena de falta funcional. Parágrafo 2º. As medidas de caráter emergencial tomadas durante os plantões serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil subsequente para ratificação ou retificação. Parágrafo 3º. As decisões serão notificadas e comunicadas formalmente aos interessados, mediante documento escrito no prazo máximo de 48 horas, sem prejuízo do seu registro no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, CIPIA. Parágrafo 4º. Se não localizado, o interessado será intimado através de publicação do extrato da decisão na sede do Conselho Tutelar, admitindo-se outras formas de publicação, de acordo com o disposto na legislação local. Parágrafo 5º. É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso irrestrito aos registros do Conselho Tutelar, inclusive no CIPIA, resguardando o sigilo perante os terceiros. Parágrafo 6º. Caberá ao Conselho Tutelar, obrigatoriamente, promover reuniões periódicas com a rede de proteção, espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta, focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social, de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do artigo 136, inciso 12, 13 e 14 da Lei 8.069 de 90. Parágrafo 7º. Os demais interessados e procuradores legalmente constituídos terão acesso às atas das sessões deliberativas e registro do Conselho Tutelar que lhe digam respeito, ressalvadas as informações que coloquem em risco a imagem ou a integridade física ou psíquica da criança ou adolescente, bem como a segurança de terceiros. Parágrafo 8º. Para os efeitos desse artigo serão considerados interessados os pais ou responsáveis legais da criança ou adolescente atendido, bem como os destinatários das medidas aplicadas e das requisições de serviços adequados. Artigo 38. O membro do Conselho Tutelar será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. Parágrafo 1. A responsabilidade pelo uso e divulgação indevida de informações referente ao atendimento de crianças e adolescentes se estende aos funcionários e auxiliares à disposição do Conselho Tutelar. Artigo 39. São deveres dos membros do Conselho Tutelar. Inciso 1. Manter conduta pública e particular equilibrada. Inciso 2. Zelar pelo prestígio da instituição. Inciso 3. Verificar os fundamentos dos seus pronunciamentos administrativos, submetendo sua manifestação à deliberação do colegiado. Inciso 4. Obedecer os prazos regimentais para suas manifestações e exercício das demais atribuições. Inciso 5. Comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal das Crianças, dos direitos das crianças e do adolescente, conforme dispuser o regimento interno.
Inciso 6. Desempenhar suas funções com zelo, destreza e dedicação. Inciso 7. Declarar-se suspeito ou impedido nos termos dessa resolução. Inciso 8. Adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis em face de irregularidade no atendimento à criança, adolescentes e famílias. Inciso 9. Tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 10. Residir no município. Inciso 11. Prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas que têm um legítimo interesse com seus procuradores legalmente constituídos. Inciso 12. Identificar-se em suas manifestações funcionais. Inciso 13. Atender aos interessados a qualquer momento, nos casos urgentes. Parágrafo 1. Em qualquer caso, a atuação do membro do Conselho Tutelar será voltada à defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, cabendo-lhe, com o apoio do colegiado, tomar as medidas necessárias à proteção integral do desenvolvimento. Capítulo 7. 8. Capítulo 8. Os princípios e cautelas a serem observados no atendimento pelo Conselho Tutelar. Artigo 40. No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar deverá observar as normas e princípios contidos na Constituição, Lei 8.069 de 90, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto 9.710 de 90, bem como nas resoluções do CONANGA, especialmente, inciso 1, condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Inciso 2, proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3, responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público pela plena efetivação dos direitos assegurados à criança e à adolescência. Inciso 4, municipalização da política de atendimento a crianças e adolescentes. Inciso 5, respeito à intimidade e à imagem da criança e do adolescente. Inciso 6. Intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja conhecida. Inciso 7. Intervenção mínima das autoridades e instituições na promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 8. Proporcionalidade e atualidade da intervenção tutelar. Inciso 9. Intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental com a criança e o adolescente. Inciso 10. Prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem a criança e o adolescente na sua família natural ou extensa, ou se isso não for possível, em família substituída. Inciso 11. Obrigatoriedade da informação à criança e ao adolescente, respeitando sua idade, capacidade de compreensão, assim como aos seus pais ou responsável, acerca dos seus direitos, dos motivos que determinam a intervenção e da forma como se processa. Inciso 12. Coletiva obrigatória de participação da criança e do adolescente, em separado ou na companhia dos pais, responsável ou de pessoa por si indicada, nos atos e na definição de medidas de promoção dos direitos e da proteção, de modo que a sua opinião seja devidamente considerada pelo Conselho Tutelar. Artigo 41. No caso de atendimento de crianças e adolescentes, comunidades remanescentes de quilombo e outras comunidades tradicionais, o Conselho Tutelar deverá, inciso 1, submeter o caso à análise de organizações sociais reconhecidas por essas comunidades, bem como os representantes de órgãos públicos especializados, quando couber. Inciso 2, considerar e respeitar, na aplicação das medidas de proteção, a identidade sociocultural, costumes, tradições e lideranças, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela Lei 8.069 de 90. Artigo 42. No exercício da atribuição prevista no artigo 95 da Lei 8.069 de 90, constatando a existência de irregularidade na entidade fiscalizada ou no programa de atendimento executado, o Conselho Tutelar comunicará o fato ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério Público, na forma do artigo 191 da mesma lei. Parágrafo único.
Para o cumprimento do previsto no caput deste artigo, o Conselho Tutelar deve apresentar plano de fiscalização, promover visitas com periodicidade semestral mínima às entidades de atendimento referido no artigo 90 da Lei 8.069/90, comunicando ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além do registro do CIPIA. Artigo 43. Para exercício de suas atribuições, o membro do Conselho Tutelar poderá ingressar e transitar livremente, inciso 1, nas salas de sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inciso 2, nas salas de dependência das delegacias e demais órgãos de segurança pública, inciso 3, nas entidades de atendimento nos quais se encontram crianças e adolescentes. Inciso 4. Em qualquer recinto público ou privado no qual se encontram crianças e adolescentes, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade do ensino. Parágrafo 1. Sempre necessário, o integrante do Conselho Tutelar deverá requisitar o auxílio dos órgãos locais de segurança pública, observados os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Artigo 44. Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da criança ou do adolescente atendido pelo Conselho Tutelar. Parágrafo 1. O membro do Conselho Tutelar deverá abster-se de pronunciar publicamente dos casos atendidos pelo órgão em qualquer meio de comunicação. Parágrafo 2. O membro do Conselho Tutelar será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. Parágrafo 3. A responsabilidade pelo uso e divulgação indevidos de informações referentes ao atendimento de crianças e adolescentes se estende aos funcionários auxiliares da disposição do Conselho Tutelar. Artigo 45. As requisições efetuadas pelo Conselho Tutelar às autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta ou fundacional, os poderes legislativo e executivo municipal, serão cumpridas de forma gratuita e prioritária, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da legalidade. Capítulo 9. Das redações dos membros do Conselho Tutelar. Artigo 46. É vedado aos membros do Conselho Tutelar, inciso 1, receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza. Inciso 2. Exercer atividade no horário fixado no meio municipal para o funcionamento do Conselho Tutelar. Inciso 3. Utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividades político-partidárias. Inciso 4. Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando diligência ou por necessidade de serviço. Inciso 5. Opor resistência injustificada ao andamento do serviço. Inciso 6. Delegar à pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade. Artigo 7. Valer-se da função para lograr proveito pessoal de outro. Artigo 8. Receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Inciso 9. Proceder de forma decidiosa. Inciso 10. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função e com o horário de trabalho. Inciso 11. Exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas, nos termos previstos da Lei 13.869, de 2019, e legislação vigente. Inciso 12. Deixar de submeter ao colegiado as decisões individuais referentes à aplicação de medidas protetivas à criança, adolescentes, pais ou responsáveis, previstos nos artigos 101 a 129 da Lei 8.069/90. Inciso 13. Descumprir os deveres funcionais mencionados no artigo 37, relativo ao Conselho Tutelar. Artigo 47. O membro do Conselho Tutelar será declarado impedido de analisar o caso quando, inciso 1, a situação atendida envolver cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, lateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive. Inciso 2, for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interessados. Inciso 3, algum dos interessados for credor ou devedor do membro do Conselho Tutelar, do seu cônjuge, companheiro, ainda que união homoafetiva ou homoafetiva, ou parentes em linha reta, lateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
Inciso 4. Tiver interesse na solução do caso em favor de um dos interessados. Parágrafo 1º. O membro do Conselho Tutelar também poderá declarar suspeição por motivo de forma motivo. Parágrafo 2º. O interessado poderá requerer colegiado o afastamento do membro do Conselho Tutelar que considere pedido nas hipóteses desse artigo. Artigo 41. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade, pública ou privada. Parágrafo 1º. O membro do Conselho Tutelar é detentor de mandato eletivo, não incluído na categoria de servidor público em sentido estrito, não gerando um vínculo empregatício com o comitente municipal, seja de natureza estatutária ou seletiva. Parágrafo 2º. O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Capítulo 10º. Da escolha dos conselheiros tutelares. Artigo 49. Os requisitos para se candidatar e exercer funções de membro do Conselho Tutelar serão definidos em lei específica. Inciso 1. Reconhecida idoneidade moral. Inciso 2. Idade superior a 21 anos. Inciso 3. Residir no município de Fênix há pelo menos 2 anos. Inciso 4. Comprovante de conclusão do ensino médio. Inciso 5. Possuir carteira nacional de habilitação na categoria B. Inciso 6. Acerto mínimo de 50% das questões do teste de conhecimento no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 7. Certidão de antecedentes criminais de 5 anos. Inciso 8. Conhecimentos básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 9. Conhecimentos básicos do infantil. Artigo 50. Os conselheiros tutelares serão escolhidos mediante sufrágio universal e direto, pelo voto uninominal, facultativo e secreto dos eleitores do município, realizado em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, sendo estabelecido em lei municipal, realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deve buscar apoio da Justiça Eleitoral e da fiscalização do Ministério Público, conforme artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1. Caso haja necessidade de processo de escolha suplementar nos 2 últimos anos de mandato, poderá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizá-lo de forma direta, e nos conselheiros de direitos como o Colégio Eleitoral, facultada a redução de prazos observadas as demais disposições referentes ao processo de escolha. Artigo 51. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inciso 1º, definir as normas complementares ao processo de escolha estabelecido em lei, o procedimento de registro das candidaturas, o prazo para a impugnação, proclamar os resultados e dar posse aos escolhidos. Inciso 2º. Conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o Conselho Tutelar, mediante publicação em edital de convocação do plano do diário oficial do município, ou no meio equivalente, a fixação em locais de amplo acesso ao público, chamado rádio, jornais, publicação em redes sociais e outros meios de divulgação. Inciso 3º. Convocar servidores públicos e municipais ou distritais para auxiliar no processo de escolha, em analogia ao artigo 98 da Lei 9.504 de 97, e definir os locais de votação. Inciso 4. Garantir que o processo de escolha seja realizado em locais públicos de fácil acesso, observando os requisitos essenciais de acessibilidade, preferencialmente nos locais onde já se realizam as eleições regulares da Justiça Eleitoral. Capítulo 11. O mandato. Artigo 52. O mandato do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar, será de 4 anos, permitida a recondução mediante um novo processo de escolha. Artigo 53. Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar. Inciso 1º. Morte. Inciso 2º. Renúncia. 3º. Deixar de residir no município. Inciso 4. For condenado por decisão irrecorrível pela prática de crime ou contravenção penal incompatíveis com o exercício da função. Inciso 5. Procedimento incompatível com a dignidade das funções. Parágrafo 1.
A perda do mandato será decretada por ato do prefeito municipal, após deliberação decidido pela maioria de 2/3 do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Capítulo 12. O processo administrativo disciplinar. Artigo 54. O processo disciplinar para apurar os fatos e aplicar penalidades ao Conselho Tutelar que pratica a falta funcional será conduzido pela Comissão Especial designada, formada por um representante do Executivo Municipal, um representante do Legislativo Municipal, 2 representantes do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, um governamental e outro não governamental, e um representante do próprio Conselho Tutelar, e todos sendo exigido conhecimento acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Os representantes serão indicados respectivamente. Inciso 1º. O representante do Executivo pelo Prefeito Municipal. Inciso 2º. O representante do Legislativo pelo Presidente da Câmara de Vereadores. Inciso 3º. O representante governamental do CND e CA pela maioria dos conselheiros governamentais. O representante não governamental pela maioria dos conselheiros não governamentais no referido conselho. Inciso 4. O representante do Conselho Tutelar pela maioria dos conselheiros tutelares. Neste caso, estando impedidos de votar o indiciado. Parágrafo 2º. O representante do Executivo deverá ser bacharel em direito. Artigo 55. Comete falta funcional o conselheiro tutelar que: inciso 1º. Exercer a função abusivamente em benefício próprio. 2º, romper o sigilo legal, repassando informações da pessoa não autorizada sobre casos analisados pelo Conselho e dos quais dispõe somente recurso da sua função. 3º, abusar da autoridade que foi conferida, excedendo os justos limites do exercício da função ou exorbitando as suas atribuições do Conselho. 4º, recusar-se ou omitir-se a prestar o atendimento que lhe compete, seja no ambiente normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante seu turno de plantão. 5º, aplicar medida contrariando decisão colegiada do Conselho Tutelar, e dessa forma causando dano, mesmo que somente em potencial, à criança, adolescente ou a seus pais ou responsáveis. Deixar de comparecer reiterado e injustificadamente ao seu horário de trabalho. Artigo 56. Conforme a gravidade do fato, suas consequências e a reincidência ou não, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades. Inciso 1º. Repreensão verbal ou escrita. 2º. Suspensão não remunerada de até 15 dias. 3º. Perda do mandato. Artigo 57. O processo disciplinar terá início mediante pedido formal de iniciativa de qualquer membro do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, do Ministério Público ou de qualquer parte, de qualquer pessoa que tenha legítimo interesse. Artigo 1º. Pedido formal de processo disciplinar deverá conter: inciso 1. Descrição clara e objetiva dos fatos. Inciso 2. Indicação de meios de prova dos mesmos. Parágrafo 2º. Fica assegurado o direito ao devido processo legal contra a defesa e ao exercício do contraditório garantida a presença do advogado. Inciso 3. Parágrafo 3º. Se o indiciado não constitui defensor, ser-lhe-á designado defensor dativo. Artigo 58. Instaurado o processo disciplinar, o indiciado será citado pessoalmente, com antecedência mínima de 3 dias para ser interrogado. Parágrafo 1º. Esquivando-se o indiciado da citação, será o fato declarado por 2 testemunhas e dar-se ao procedimento do processo disciplinar a sua reunião. Se citado deixar de comparecer, o processo também seguirá. Em ambos os casos, seria nomeado defensor dativo. Artigo 2º. Comparecendo o indiciado, assumirá o processo no estágio em que se encontra. Artigo 51. Após o interrogatório, o indiciado será intimado para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar defesa prévia, no qual poderá juntar documentos, solicitar diligências e arvorar testemunhas, no número máximo de 5. Artigo 60. Na oitiva das testemunhas, primeiro serão ouvidas as indicadas na denúncia, sendo por último as arroladas na defesa. Parágrafo 1. O indiciado ou seu defensor serão intimados das datas e horários das audiências, podendo-se fazer defesa participar. Artigo 61. Concluída a instrução do processo disciplinar,
o indiciado, seu defensor, será intimado no prazo de 10 dias para a apresentação do defesa final. Artigo 62. Encerrado o processo, a comissão emitirá relatório conclusivo no prazo de 15 dias, manifestando-se contra a procedência ou não da acusação. Artigo 63. Procedendo à acusação, a comissão poderá sugerir ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente a penalidade a ser aplicada. Parágrafo 1º. Para aplicar qualquer penalidade, far-se-á necessária a votação da maioria qualificada de 2/3 de todos os seus membros. Parágrafo 2º. Da decisão de aplicar qualquer medida disciplinar, em 10 dias poderá ser apresentado recurso ao prefeito municipal, de cuja decisão final não caberá qualquer outro recurso administrativo, dando-se então publicidade e comunicando-se a todos. Título 4 das disposições finais. Artigo 64. Todo cidadão, em pleno gozo dos seus direitos civis, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente são partes legítimas para requerer aos poderes executivos e legislativos, assim como a Tribunal de Contas e o Ministério Público, a apuração dos cumprimentos das normas de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, especialmente as contidas na Lei 8.069 de 90 e nessa lei, bem como requerer a implementação de atos normativos por meio de medidas administrativas e judiciais. Artigo 65. As deliberações do CONANDA, no seu âmbito de competência para elaborar as normas gerais da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão vinculantes e obrigatórios para a administração pública municipal, respeitando os princípios constitucionais de prevenção, prioridade absoluta, razoabilidade e legalidade. Artigo 65. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 38 de 2007 e alterações. Passo da Prefeitura Municipal de Fênix, Estado do Paraná, 1º de abril de 2025, e o Eurípides de Molina, Cascavel, Prefeitura Municipal. Na sequência, tem um demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro para a criação, inscrição ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa. Tendo a conclusão do contador municipal, Alexandre Paulo dos Santos, que declara, em cumprimento dos dispositivos do artigo 16, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental consistente nesse processo tem adequação orçamentária e financeira com a boa e é compatível com o LDO e o PPA, embora seja necessária a suplementação das devidas dotações conforme a autorização dada pela Lei Orçamentária 37 de 2024, boa 2025. Fênix, 14 de maio de 2025. Na sequência, nós temos o projeto de lei executivo 06/2025, que altera e dá nova redação ao artigo 1º e parágrafo 4º da Lei Municipal 8/2006 e cria os parágrafos 5º e 6º e dá outras providências. Ofício 143/2025. Senhor Presidente, com o presente encaminho a alta consideração dos senhores vereadores, o incluso projeto de lei, que na nova redação do artigo 1º da Lei 08/2006, ao parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 08/2006, e cria o parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 8 de 2006, em virtude da mesma não contemplar o vice-prefeito quanto as diárias administrativas para a viagem de serviço do município. A certeza de contarmos com especial atenção dos vereadores, antecipadamente agradecemos a confiança na harmonia entre os poderes. Elevo os protestos de estima e consideração, cordialmente, Eurípides de Molina Cascavel. Ao excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues Novo, presidente da Câmara Municipal de Fênix. Mensagem 143/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a alta apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal 8/2006, criando também os parágrafos 5º e 6º e dá outras providências,
onde institui diárias administrativas para a viagem a serviço do município de Fênix, também o vice-prefeito municipal, já visto que no texto original da lei, esses temas não eram contemplados. O objetivo do projeto é atender à indicação do vereador à época, João César Batista, apresentado no dia 28 de junho de 2024, a fim de regularizar a questão das diárias com relação ao vice-prefeito. Por algumas vezes, na condição de vice-prefeito precisou ser capital ou a outros locais, e assim poder ser ressarcido dos valores na forma da lei, desde que devidamente demonstrado que o serviço realizado nas viagens diz respeito aos interesses dessa municipalidade. Esperamos contar com a colaboração dos senhores edis, pelo qual antecipo agradecimentos, renovo a vossa excelência, protesto, consideração e apreço extensivo aos demais novos vereadores, originalmente em grupos e movimentações da Prefeitura Municipal. Ao excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues, novo presidente da Câmara Municipal de Fênix. Projeto de Lei 06/2025, súmula, altera e dá nova redação ao artigo 1º e parágrafo 4º da Lei Municipal 8/2006 e cria os parágrafos 5º e 6º e dá outras providências. O prefeito do município de Fênix, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Egrégia Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: projeto de lei, artigo 1º, da nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 8/2006, ficando o mesmo com a seguinte redação: artigo 1º, fica instituído as viagens administrativas para a viagem a serviço da municipalidade de Fênix, efetuados pelo prefeito, vice-prefeito, secretários, assessores e funcionários da administração municipal, os seguintes valores. Artigo 2º, da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Municipal 8/2006, ficando o mesmo com a seguinte redação. Parágrafo 4º. No caso da viagem administrativa a serviço da municipalidade, efetuada pelo prefeito, vice-prefeito, secretários, assessores e funcionários da administração municipal, não se enquadrar nas normas previstas no caput desse artigo, as despesas serão ressarcidas pelo sistema de reembolso, mediante comprovação do documento contábil. Artigo 3º. Cria-se o parágrafo 5º do artigo 1º da Lei Municipal 8/2006, que terá a seguinte redação. Artigo 5º. No caso de viagem do vice-prefeito, nessa condição, esta deverá ser justificada nos comprovantes da mesma, deverão demonstrar que a viagem se trata de serviço ao município. Artigo 4º. Cria-se o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei Municipal 8/2006, que terá a seguinte redação. Parágrafo 6º. O motorista da saúde que sair de viagem até as 2 horas fará jus à diária, mesmo que tenha autorização expressa do secretário da saúde, havendo interesse público que justifique o pagamento da mesma. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal de Fênix, ao dia 1º de abril de 2025. Eu li o desenvolvimento das comunas do prefeito municipal. Terceiro item da pauta, projeto de lei do Executivo 08/2025. Justificativas. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal e demais vereadores, encaminho a vossas excelências para a apreciação dessa correia da Câmara o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transformar o cargo de auxiliar de enfermagem em técnico em enfermagem e dar outras providências. Esclarecemos que a sua aprovação é uma necessidade para assegurar a qualidade da assistência e para a segurança dos profissionais e usuários dos serviços de saúde. Os profissionais de enfermagem são responsáveis pela maioria das ações de saúde e, dentre as profissões de saúde, é aquela que convive permanentemente com os pacientes, sendo que tal ajuste visa melhor atender aos profissionais de toda a população. Ademais, a transformação do cargo de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem visa atender ao melhor aproveitamento dos servidores, pois realizam atividades próprias de técnico em enfermagem,
mas suas categorias e assentamentos constam como auxiliares de enfermagem, que pode vir a gerar problemas profissionais para os servidores ou de disfunção. Diante do exposto, considero a importância da manutenção das atividades da Secretaria de Saúde no nosso município, é que solicitamos o apoio de todos os edis para a devida aprovação do projeto apresentado. Fênix, 5 de maio de 2025, Eurípides Moreira Tasca Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 08/2025, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a transformar o cargo de auxiliar de enfermagem em extinção em cargo de técnico de enfermagem da UFPS. O prefeito do município de Fênix, Estado do Paraná, senhor Eurípides Moreira Tasca Júnior, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, submete a apreciação da Igreja pela Municipal de Vereadores o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. Fica transformado o cargo de auxiliar de enfermagem em extinção constante do anexo 5º do quadro de carreira do Poder Executivo Municipal, em cargo de técnico em enfermagem. Parágrafo 1º. Pela transformação e após o enquadramento do provimento, que se dará mediante nomeação de todos os servidores já integrantes da administração pública no cargo de técnico de enfermagem, fica extinto o cargo de auxiliar de enfermagem. Parágrafo 2º. É condição prévia e obrigatória para o enquadramento e nomeação no cargo de técnico de enfermagem que o servidor já integrante da administração pública investido no cargo de auxiliar de enfermagem tenha concluído o correspondente curso técnico e tenha obtido o registro do Conselho Regional de Enfermagem, porém, não. Parágrafo 2º. O enquadramento e nomeação do servidor no cargo de técnico de enfermagem, nos termos dispostos no parágrafo 2º, artigo 1º dessa lei, será realizado de forma gratuita à medida que o servidor integrante da administração pública for preenchendo os requisitos dessa lei, e mediante prévio requerimento do Ministério. Artigo 3º. Com a transformação do cargo de auxiliar de enfermagem em cargo de técnico de enfermagem, fica declarado o cargo de auxiliar de enfermagem extinto por força dessa lei. Artigo 4º. O cargo de auxiliar de enfermagem de extinção, constante do anexo 5º da Lei Municipal 19/2023, passando a vagas existentes para a denominação de técnico em enfermagem. Artigo 5º. A escolaridade, jornada de trabalho, atribuições e vencimento do cargo criado pela presente lei constam do anexo único, parte do decreto da lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições do contrato. 5 de maio de 2025, Eurípides Moreira Tasca Júnior, Prefeito Municipal. O presente projeto de lei apresenta um anexo único, onde tem os dados técnicos sobre o cargo, a inscrição do novo cargo, o Departamento de Contabilidade apresenta demonstrativo de impacto orçamentário financeiro para a criação, expansão ou aperfeiçoamento do cargo. Criação governamental que acarrete aumento de despesa. Atenção à lei de responsabilidade fiscal, a qual o contador municipal, o senhor Alexandre Paulo dos Santos, no seu inciso 3º, chega à conclusão de que, em cumprimento ao disposto do artigo 16, inciso 2º da lei de responsabilidade fiscal, e a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental constante desse processo tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e é compatível com o LDO e o PPA, embora seja necessária a suplementação das devidas dotações conforme a autorização pela Lei Orçamentária 37 de 2024, LOA 2025. Na sequência, temos a indicação 69 de 2025. Súmula, manutenção do cemitério da Bela Vista do Ivaí. Senhor Presidente, o vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao prefeito municipal que seja realizada uma manutenção no cemitério da Bela Vista do Ivaí. Justificativo. Tendo em vista a necessidade de melhorias na infraestrutura do cemitério da Bela Vista do Ivaí, solicito providências urgentes para a realização de manutenção geral, visando garantir a preservação local e a segurança dos visitantes. Os problemas identificados incluem
A água invadiu o terreno devido ao fluxo do lote vizinho, causando danos estruturais e dificuldade de acesso. Instalação de um poste de energia, essencial para o uso de ferramentas elétricas e a realização de serviços de manutenção. Reconstrução da cerca, que caiu, que necessita de reparos urgentes para evitar acesso indevidos e garantir a organização do espaço. Dessa forma, solicita ao setor competente a avaliação e execução das melhorias mencionadas, garantindo que o cemitério permaneça adequado para o seu propósito. Respeite a memória daquele que escreveu repouso. Marcos Roberto dos Santos, vereador. Na sequência, nós temos a indicação 70/2025. Súmula. Indicação para aplicação do UBS com integração com o pronto atendimento. Senhor Presidente, o vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao prefeito municipal que seja realizado a aplicação da UBS ou integração com o pronto atendimento. Justificativo. Considerando a necessidade de aprimoramento dos serviços de saúde oferecidos à população e a importância de garantir infraestrutura adequada para o atendimento médico, venho por meio desta indicar a aplicação da Unidade Básica de Saúde, UBS, ou a sua integração com o pronto atendimento, conforme previsto na legislação vigente. A ampliação da UBS permitirá a melhoria nas condições de atendimento, proporcionando a maior capacidade de acolhimento e eficiência na prestação dos serviços de saúde. Alternativamente, a união da UBS com o pronto atendimento pode otimizar recursos e garantir um fluxo mais ágil no atendimento das urgências e emergências. Sala das Sessões, 22 de maio de 2025, Thiago Chaga de Souza, vereador. Na sequência, nós temos a indicação 71/2025. Súmula. Indicação para a regulamentação do estacionamento do hospital. Senhor Presidente, o vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao prefeito municipal que seja realizado a regulamentação do estacionamento do hospital, que complete minimamente sinalização vertical do solo, indicação de vagas reservadas conforme a legislação vigente, vagas prioritárias para veículos de saúde. Justificativo. A regulamentação do estacionamento permitirá a melhor distribuição das vagas, garantindo espaço reservado para ambulâncias, pessoas com deficiência, idosos e profissionais de saúde. Além disso, a correta sinalização contribuirá para a fluidez do processo, para a fluidez do trânsito e evitará conflitos na circulação de veículos e pedestres. Diante do exposto, solicito que sejam realizados os estudos técnicos para a implementação da sinalização adequada, incluindo placas indicativas, demarcação de vagas e orientações para a circulação interna, garantindo um ambiente seguro e organizado para todos os usuários do hospital. Sala das Sessões, 22 de maio de 2025. Thiago Chagas de Souza, vereador. Na sequência, temos a indicação 72/2025. Súmula. Indicação para calçamento de acesso ao pronto atendimento e revitalização da rua Carlito de Figueira e Avenida Central. Senhor Presidente, o vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao prefeito municipal que seja realizado calçamento de acesso ao pronto atendimento e revitalização da rua Carlito de Figueira e Avenida Central. Justificativo. Considerando a importância da infraestrutura urbana para garantir acesso seguro e eficiente ao atendimento, venho por meio desta indicar a necessidade de calçamento adequado na via de acesso ao ponto de atendimento, bem como a revitalização da rua Carlito Figueira e Avenida Central, que são as ruas mais utilizadas por motoristas que se dirigem à unidade de saúde, em especial aos veículos de urgência e emergência, pois essas são as rotas mais rápidas para acesso à rua Feira. Sala das Sessões, 22 de maio de 2025. Thiago Chagas de Souza, vereador. Na sequência, temos a indicação 75/2025. Súmula. Indicação para a construção de um centro-tia para idosos. Senhor Presidente, o vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais
indica ao prefeito municipal que seja realizada a construção de um centro-dia para idosos, considerando a necessidade de oferecer assistência adequada e acolhimento à população idosa no município de Fênix. Justificativo. O centro-dia é uma unidade especializada que proporciona atendimento diurno para idosos que necessitam de apoio para atividades diárias, garantindo convivência social, cuidados pessoais e suporte às famílias. Além disso, o espaço contribuirá para a redução de vulnerabilidade social, oferecendo atividades recreativas, terapêuticas e educacionais, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos. Sala das Sessões, 22 de maio de 2025. Joaquim Rodrigues, novo vereador. Uso da tribuna. Convido o vereador Lucas Bahia para fazer uso da palavra. Dispensa a palavra. Convido o vereador Rico para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, caros visitantes, mais uma vez nos honra. Só para destacar, um dia da caça, o outro do caçador. É isso? Então, na semana passada eu estava e fiquei realmente indignado com a resposta que eu recebi da administração quanto ao lance dos funcionários. E hoje eu venho a essa tribuna para agradecer ao senhor prefeito pela coragem, né, de tomar atitude e, inclusive, de atender uma indicação minha no finalzinho do mandato passado, que é de transformar o cargo de auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem. Né? Eu acho uma atitude decente, isso valoriza a profissão e valoriza os nossos funcionários, os enfermeiros que prestam um serviço especial ali naquele hospital. Com relação aos projetos aqui apresentados, existem alguns pontos que nós deveríamos analisar. Inclusive, quando passarmos para as comissões, né, tem 4 pontos que devem ser analisados. Um deles é quando diz que deverá ser bacharel em direito. Então, acho que a colocação certa é deverá ser, no mínimo, bacharel em direito. Não, porque aí ficou, acho que o doutor pode até me explicar, acho que fixou, né? Então, se for advogado, não pode, né? Então, tem que analisar isso aí. Residir pelo menos 2 anos no município. Então, no mínimo 2 anos no município, né? Eu havia colocado aqui os valores das diárias e depois eu acho que eu passei, eu não sei se foi colocado os valores das diárias, né, dos conselheiros. Né? E um outro detalhe é que o vereador fica como consultor nesse projeto. Aí eu gostaria de perguntar ao doutor se, nesse caso, o vereador poderia ser o consultor, se ele é o fiscalizador também. Só essas minhas informações, eu vou falar mesmo. Né? Convido o vereador Robinho da Bela Vista para o uso da palavra. Convido o vereador Tiaguinho Gomes para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossos munícipes que fazem presente aqui. Senhor presidente, hoje eu venho só na justificativa das 3 indicações aí ao executivo, né? Uma seria a ampliação da nossa UBS
Então, eu creio que muitos já fizeram uso. Realmente, ela está ali atrás do nosso teatro com entendimento. Na qualidade, ali dá para melhorar, temos espaço, até temos que sentar com o prefeito, vice-prefeito que se faz presente, muitos dos nomes estão vindo aqui, para estar levando para o prefeito, o senhor disse. E temos um espaço amplo para a nossa UBS, na qual quem já fez uso, sabe, é um espaço pequeno, os nossos profissionais ali trabalham circulando para lá e para cá, tem que ter um atendimento ao nosso município digno, uma sala ampla, penso assim comigo. A outra questão, estacionamento. Já teve hipótese ali de carro acabar encostando um no outro, piscando ali, e não temos nenhuma demarcação de estacionamento. Até mesmo o nosso pessoal que trabalha ali na área da saúde, na parte de socorro, às vezes chega, tem um pessoal estacionado nas vagas, você tem que ficar pedindo. Então dá para melhorar isso aí. Fazer, sentar, conversar, tentar demarcar esse estacionamento. Outra indicação, revitalização do nosso acesso. Entro numa indicação do vereador Celso, ele pediu quebra-molas na rua Pedro Livon. Acesso também ao nosso UBS, nosso teatro. Também, como temos acesso pela Carlos Figueira e Avenida Central. Precisamos do quê? Sinalização, demarcações, temos árvores que às vezes impedem o pessoal mesmo com de emergência, o SAMU, por exemplo. A gente sabe que está ali em socorro de vidas, então tem que ter uma visibilidade ampla. Então, essas são as 3 indicações que eu venho fazer. Também, igual o vereador Pinto falou, parabenizo a iniciativa desses auxiliares em TEX, porque são o pessoal que está ali no dia a dia. E a gente sabe o esforço deles. Quem acompanha lá durante o nosso dia, a gente tem que tirar e dar os parabéns também para eles, porque são os guerreiros da nossa vida. Outra coisa, eu conversei com a nossa secretária de saúde, né, sobre as demandas de nós vereadores recebemos muitas reclamações, né, sobre a fila do nosso agendamento, alguns procedimentos a ser feitos. Eu entrei em detalhes com ela. A gente sabe que no começo da gestão nossa, os procedimentos de raio-x, ações, etc., aumentaram. E a nossa cota mensal de recursos para isso aí estabilizou, não teve aumento nenhum. Outra hipótese que leve para o prefeito, tentar aumentar um pouco essa cota, porque a gente sabe que a demanda do nosso município é grande, entre raio-x, consultas. Então a gente tinha que sentar e conversar a respeito de aumentar pelo menos um pouco mais, porque a nossa cota ficou estabilizada e os procedimentos começam a aumentar. Então a gente poderia fazer uma reunião com o seu prefeito. Eu não sei como que funciona essa cota, eu sei dos valores que vem, então os valores que vem são muito poucos. A gente poderia melhorar isso aí um pouquinho. Então, essas são as minhas palavras, e vou falar agora. Convido o vereador Celso Andrade para poder usar a palavra. Convido o vereador Emerson Paia para poder usar a palavra. Convido o vereador João do Banco para poder usar a palavra. Olha, presidente, aos funcionários da Casa, ao Rafael aqui, aos edis aqui presentes, ao público, especialmente ao vice-prefeito, funcionário da prefeitura, ao juiz Eliseu, uma muito boa com você aqui. A minha vida na tribuna, presidente, como o vereador Thiago estava comentando, né? A dificuldade é grande, né? O estacionamento ali será um desafio, né? A gente não tem um espaço bom ali, mas deveria sim dar uma
uma controlada, pelo menos dentro do ambiente ali, que é da UBS ali, principalmente circular somente os carros da saúde, né, para poder ter um acesso mais livre, mas dá para se pensar mesmo, conversar com o prefeito, estudar de uma forma mais ampla aí, que a gente até então, desde o mandato passado, a gente está pedindo aí a conta ali, a gente sabe que a gente tem alguns pontos ali da UBS ali, que poderia ser demolido, né? E até então, né, nesse espaço aí, poderia ter até umas vagas para os carros da saúde estacionar ali. É uma pena, né? São os ambulâncias novas, um novo, carro novo, está ali no tempo, né? No sereno, no sol, e isso aí vai acabando, né? A mobilidade deles, num tempo cada vez mais frágil. A gente já tem uma vez destinando, né, para poder fazer uma garagem aqui, a gente escapou no tempo esse êxito, e a gente vai continuar se melhorando ali. Em questão dos lá, o Thiago estava falando aqui também, a gente destinou uma parcela boa da emenda parlamentar nossa, na época, para dar uma desafogada no rural, né, deu um resultado bom, dá para se pensar mesmo. Vocês têm emenda parlamentar com vocês. Até então, a gente sabe que o município já tem uma cota já efetiva ali. Eu não sei se o prefeito está usando 23%, 25% do orçamento em cima da saúde. A gente tem que precaver isso aí mesmo, a gente tem que olhar bem os 15% do recurso, a gente tem que ver certinho, porque a saúde nossa é o carro-chefe de qualquer cuidado. A gente tem que zelar bastante do nosso povo, principalmente as pessoas mais carentes, a gente tem que dar prioridade ainda na saúde. Então, eu concordo com toda a disposição do vice-prefeito dar uma mensagem ao prefeito, para a gente discutir isso, a gente consegue sim, dar uma melhorada nesse. E também estou aqui para agradecer também ao prefeito, ao vice, ao secretariado aqui do Barracão, em nome do estado, que ele leva essa mensagem, pelo o trabalho que já estão começando, né? Já estão ponhando o rolo novo aí para funcionar, os equipamentos chegou, vamos trabalhar, vamos usufruir dele. E as coisas estão andando muito bem, que até o vereador Celso tirou umas fotos, a estrada está ficando excelente, e assim a gente vai continuando nosso trabalho, né? Cobrando deles, e os nossos gestores aí, os nossos funcionários públicos aí, fazendo um trabalho assim, que tem os maquinários aí aos seus equipamentos, façam bem uso disso aí e retornem para a população com um trabalho bem feito. Então, parabéns para o senhor, você, a equipe do Barracão, ao prefeito principalmente, ao vice, pelo trabalho, pelo esse trabalho e preocupação com as estradas, porque há algum tempo, alguns dias aí, a gente, você, ou aqui, o Celso, é agricultor, eles sabem que vão precisar da estrada boa, bem zelada, para poder escoar os seus alimentos, a sua colheita até a cidade, que é as cooperativas que nós temos aqui. Então, fica aí o agradecimento ao prefeito, ao vice e todo o seu secretariado. Não havendo mais nada para falar, prefeito, vamos falar a vez. Convido o vereador João Vitor para fazer outra palavra. Queria convidar o vereador Robinho para fazer uso da cadeira de presidência. Convido o vereador Joaquim para o uso do pedido. Boa noite, presidente, os demais colegas vereadores, funcionários de casa, ao nosso vice-prefeito que faz presença, aos demais prontos. Bem, hoje foi dito uma indicação que o prefeito que eu encaminhei. Eu tive, essa semana, participando de uma conferência do idoso, e a gente ficou
bem contente lá, teve uma palestrante que veio de Cianorte, né? Araújo, desculpa. E ela abre bem a cabeça da gente. Vamos lá, a gente já está ficando idoso, né? E o vice-prefeito está lá, mas o pessoal está lá também. E eu tive uma iniciativa de passar para o prefeito num centro-dia. É um lugar que as pessoas que não têm onde deixar seu idoso e têm que trabalhar, né? Para colocar, levar essas pessoas, né? Até a gente não fica sabendo muito, mas esse último censo que deu aqui, a palestrante lá falou, eu não fui nem averiguar aqui, mas 25% da nossa população é criança, mas tem quase 24% nós é idosos, né? E nós só temos preocupação mais com as crianças. Claro que tem que ter mesmo, né? Mas também tem que ter um pouquinho com o idoso, né? E isso é muito importante. Tem muitas pessoas aí que talvez deixem de trabalhar porque tem que cuidar do teu pai, cuidar dos seus avós, né? E pessoas que não têm onde deixar essas pessoas, né? E tendo um local, acredito que nós aqui não vai ser tanta gente, né? Tanto idoso talvez que precisa disso, mas tem que ter essa preocupação. E quero aqui também deixar os meus agradecimentos ao prefeito, ao vice, pelos uniformes que foi cheio das crianças, né? dos alunos. Foi distribuído essa semana, com bastante atraso, e hoje, assistindo uma reportagem de Maringá, né? Maringá não conseguiu ainda. Você vê um porte de uma cidade igual Maringá, estamos lá sem uniforme ainda. E outras cidades também, né? E nós sabemos que não é culpa do secretário, e nem do prefeito, nem do vice, e nem nossa, né? Mas já vieram cobrar nós, né? É a empresa que abandona, né? que faz produto mal feito, e daí não é aceito, tem que devolver, daí enrola mais 2 meses, 3 meses, vai entregar. E nós temos que ficar atentos para os próximos anos, né? Ser mais ágil, né? Entregar mais no começo do ano, né? Hoje fiquei sabendo, até eu e o vice estava fazendo umas entregas agora à noite com o pessoal, e daí ficamos sabendo lá que vai ter no próximo ano, já foi indicado, ter agasalho também, né? Esse ano só veio uniforme e tênis, né? Mas agora no próximo ano vai ter agasalho. Que bom, né? Colocar no orçamento, e que bom que chega mais antes, né? O conselho estava aí, a gente, muito importante, foi demorado a apresentação, mas é uma coisa necessária, né? Mais de 1 hora aí a leitura dele, mas quero que talvez, não sei se tem que revogar alguma coisa, mas parece que está tudo correto, né? E sobre as enfermeiras aí, o Pingo já tinha comentado na semana passada, na gestão passada, isso é muito importante, né? E sobre de fazer um estacionamento. O João falou aqui, o Celso também já tinha falado, né? Que precisa disso, né? O Thiaguinho falando lá, então eu notei que eu fui lá tomar a vacina, né? Olha, é chato a gente chegar lá. O lugar as pessoas têm que ficar esperando no corredor, gente, né? Olha para um lado, o pessoal aqui de um lado, sentado ali, uma turma, do outro lado, não tem sala de espera, né? Isso aí nós temos que conversar com o prefeito para tomar uma atitude. O Robinho está de parabéns, né? O Robinho, desculpa, de novo. Tiaguinho, e os nomes são meio parecidos, né? Não tinha motivo, né? Desculpa das brincadeiras. Mas a gente está aí e quer ajudar. As estradas aí, olha, quero dar os parabéns aonde está saindo, que a estrada do Ouro Verde está ficando bem.
O rolo chegou, está trabalhando, né? Sendo muito bom. Só que não temos pedra. Foi tirado a sexta-feira para levar a Paineirinha, um lugar ali que estava faltando, mas tirou cerca de 7, 8 caminhões, pois o dono da pedreira, eu ouvi o áudio, já chamou a atenção. Não quer que leva só para a estrada da Vila Rio. E está difícil. Não tem pedra, não sei o que vai fazer. Nós batemos para a área aí, mas não pode trabalhar. Então, fica difícil, né? Mas aonde tem pedra, está ficando bom, né? Mas são essas minhas palavras, eu vou falar, presidente. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo, número 9 de 2025. Autoria do prefeito municipal, André Costa Júnior. Com a súmula, na nova redação, artigo 1º da Lei Municipal 11 de 2002 e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei do Executivo 09 de 2025. Segunda votação. Em discussão. Não tendo ninguém que queira discutir, passamos para a sua aprovação. Você tem 2 minutos para ser. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 1 de 2025. Dispõe sobre a regulamentação no âmbito da Câmara Municipal de Fênix, da Lei Federal 12.527, de 2000, Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 45 dessa lei. Segunda votação. Projeto de resolução 01 de 2025, segunda votação. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, passando para a sua aprovação. Vocês têm 2 minutos para ser votados. Aprovado por todos. Projeto de resolução 02 de 2025. Regulamenta a política de segurança da informação no âmbito da Câmara Municipal de Fênix,
conforme a Lei Federal 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados e Dados Pessoais. Segunda votação. Projeto de reprodução 02/2025. Segunda votação. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, passando para a sua aprovação. Vocês têm 2 minutos para ser votados. Aprovado por todos. Projeto de Resolução 03/2025 dispõe sobre a criação da ouvidoria no âmbito da Câmara Municipal de Fênix e Dados Pessoais. Segunda votação. Projeto de resolução 03/2025. Segunda votação. Em discussão. Não tem ninguém que queira discutir, passando para a sua aprovação. Vocês têm 2 minutos para ser votados. Aprovado por todos. Sem mais matérias, presidente. Não temos mais nada para se tratar hoje. Só quero deixar aqui, quero também ter o claro do fundo. Quero dar aqui meus sentimentos à família do João Pedro, né? Uma família, um pessoal pioneiro aí, né? O avô dele, o pai dele, ele, um rapaz criado aí junto com nós aí, aconteceu essa fatalidade, né? Então a gente deixa só o sentimento aí, o motivo de tristeza da nossa cidade. Mas não temos mais nada a se tratar. Boa noite a todos.